A preparação já começou. As seleções espalhadas pelo mundo inteiro já estão se preparando para a Copa de 2026. E essa Copa promete! Não só por ser a primeira vez na história com 3 países sedes, não só por serem 48 seleções, 16 a mais que no Catar, não só pela seleção brasileira estar vivendo seu pior momento no século, mas porque vivemos um mundo e um esporte cada vez mais globalizado, com jogadores realmente do planeta inteiro jogando nos melhores times do mundo. Ou seja, 2026 tem de tudo para ser a Copa mais difícil da história da seleção brasileira. E sim, a nossa seleção não passa por um momento bom. Na verdade, bem longe disso. Desorganização na CBF, trocas de técnicos, gestores que fazem até a gente sentir vergonha. Esperando um treinador que nem sabia se iria vir. Treinador comandando o clube ao mesmo tempo. Brasileiros que já não acreditam mais como antes. E uma geração que ainda não correspondeu. Só que se fosse só isso, realmente acredito que apenas isso não seria o problema. Afinal, somos o Penta, a seleção que mais conquistou títulos mundiais da história. A seleção de Zico, Garrincha, Zagallo, Ronaldo, Ronaldinho. A seleção do Rei Pelé. Ah, e lembrando que o Filipão passou por coisa pior em 2002, chegando a se classificar para a Copa apenas na última rodada das eliminatórias. E mesmo assim, nos consagramos campeões mundiais. Então, de verdade, esse não seria o problema. Tá, beleza. Mas por que essa Copa seria a mais difícil da história pra gente? Cara, sim, passa pelo aumento do número de seleções. Teremos 16 a mais que na última Copa. E você já sabe, quanto mais seleções, mais barreiras pra derrotar. E claro, muita gente pensa, pô, não tem muitas seleções boas por aí. A maioria não tem o mesmo nível de preparação, talento e futebol. É muito discrepante a diferença. Mas será que é mesmo? Bom, se você for parar pra pensar, a maioria dos títulos da seleção brasileira aconteceram antes de 2000. Uma época em que o mundo do futebol era totalmente diferente. Só pra você ter uma ideia, até 95 a Premier League tinha uma dificuldade imensa de aceitar estrangeiros na sua liga. E quando digo estrangeiro, não é só brasileiro, argentino, uruguaio, é qualquer um que não fosse inglês de fato. Ou seja, a maioria dos ingleses jogava na Inglaterra, a maioria dos italianos jogava na Itália, a maioria dos brasileiros jogava aqui no Brasil, e assim por diante. Algo que é completamente impensável hoje. O que mais vemos nos grandes times europeus são jogadores das mais diferentes nacionalidades possíveis, jogando e sendo campeões dos mais importantes campeonatos possíveis. Por exemplo, se a gente pegar o último campeão da Champions, o time titular do Manchester City, que foi pra final, tinha apenas 2 ingleses dos 11 jogadores em campo. E o resto tinha de tudo. Português, belga, suíço, brasileiro. E quando a gente fala de Copa do Mundo, tudo fica ainda mais impressionante, já que a Argentina, campeã do último Mundial, dos 26 convocados, apenas Franco Armani, goleiro reserva do Dibu Martínez, jogava em solo argentino e mais nenhum. Na verdade, para ser mais preciso, todos os outros 25 convocados jogavam na Europa. É incrível. E é até engraçado pensar nisso, porque foi uma mudança brutal em, assim, pouco mais de 20 anos. Só para vocês entenderem mais um pouquinho, na Premier League, o último clube a colocar 11 titulares com 11 jogadores ingleses foi o Aston Villa em 1999, praticamente 25 anos atrás. Ou seja, tá todo mundo na Europa. E aí não teve jeito. Isso vai mostrando e provando por que as ligas europeias são discrepantemente mais fortes que a maioria. Tá bom, beleza. Mas como e por que tantos jogadores do mundo inteiro do nada começaram a ir pra Europa? E como é possível ter tantos estrangeiros em um só time? Isso tem explicação? Bom, na verdade, tem sim. A verdade é que as coisas há quase 30 anos atrás eram realmente diferentes. Mas tudo mudou devido a 2 coisas: o Tratado de Roma e a Lei Bosman. Bom, deixa eu explicar melhor. Começando com o Tratado de Roma, que é nada mais que vários acordos entre os países que fazem parte da União Europeia. E um desses acordos deixa claro que os europeus tinham liberdade de transitar e trabalhar entre os países que assinaram o tratado. E por mais que ser jogador de futebol fosse um trabalho, ainda assim as ligas europeias colocavam um limite de estrangeiro. E é o normal, sabe? Até hoje funciona assim. Afinal, serve de incentivo para os times revelarem jogadores nacionais. Por exemplo, hoje no Brasil é permitido ter, no máximo, 7 jogadores não brasileiros relacionados para uma partida. E antigamente também funcionava assim na Europa. A UEFA determinava o limite de 3 estrangeiros, mas que podia subir para 5 caso 2 desses tivessem feito a base no clube. E beleza, até aí tudo bem. Mas tudo isso mudou por conta de uma lei. A Lei Bosman. Bom, hoje quando acaba o contrato de um jogador, ele fica livre no mercado, ou seja, pode assinar de graça com qualquer clube do mundo. E é o óbvio, né? É o normal. Mas não funcionava desse jeito até 1995. Antigamente, o contrato que conhecemos hoje era na verdade apenas um papel que indicava o tempo dele e o salário do jogador. Mas quando ele acabava, o atleta só podia se transferir para outro clube caso esse outro clube pagasse o passe do jogador. Resumindo, o clube que tinha o passe do jogador também era considerado dono dele. E foi aí que o Jean-Marc Bosman entra, um belga pouco conhecido. Bosman não era um jogador tão bom, mas que passou grande parte da sua vida jogando na própria Bélgica.
Só que em 1990, quando seu contrato no RFC Liège se encerrou, o Dunkerque da França se interessou pelo jogador. Mas além dos dois clubes não terem entrado em acordo pelo passe do Bosman, o RFC Liège queria a renovação com uma redução de 75% do salário do jogador. Inacreditável! E a partir daí, claramente revoltado, o Bosman processou a federação, seu clube e a UEFA. E depois de longos 5 anos, em 95, Bosman não só ganha ação, como surge finalmente a Lei Bosman. Uma lei que, além de derrubar a lei do passe, que fazia do jogador praticamente um escravo do clube, acabava com a limitação de estrangeiros com relação a europeus, exatamente por ir contra o próprio Tratado de Roma, que, lembrando, dizia que os europeus poderiam transitar e trabalhar entre os países que faziam parte da União. Ou seja, pegando um exemplo de hoje, o Courtois, o Modric e o Bellingham não são considerados estrangeiros para o Real Madrid, ao contrário dos sul-americanos, que estão fora da Europa. Claro, Valverde, Vinícius Júnior, Rodrigo e quem tá chegando agora, Endrick. Claro, cada liga ainda tem suas restrições, mas com o tempo as limitações de estrangeiros foram ficando cada vez mais abrangentes. Mas a criação da Lei Bosman refletiu em um aumento exponencial das concentrações de poder, talento e riqueza nas mãos de pouquíssimos clubes. Quem tinha mais dinheiro atraía os melhores jogadores e assim ganhava títulos. Um ciclo infinito que não acaba mais. Só que, como eu já falei, para pouquíssimos clubes. Os times no topo da Europa até se alternaram ao longo do tempo, mas a discrepância em relação ao resto do mundo só aumentou. E essa diferença de recursos pesa contra os clubes do resto do mundo na hora das negociações. Assim fica praticamente impossível segurar por muito tempo os craques em terra natal. Com mais vagas abertas na Europa, eles partem rumo à elite. E por isso, com essa sede cada vez maior de ser o melhor time europeu do mundo, os grandes clubes do continente começaram cada vez mais a buscar jogadores de alto nível. E como os europeus não eram mais considerados estrangeiros, atravessar os oceanos em busca de talentos parecia muito interessante. Por esse motivo, é fácil perceber por que tantos craques estão na Europa. E claro, era uma evolução natural. Então primeiro foram atrás dos países que já tinham um histórico glorioso no futebol, como Brasil, Argentina e Uruguai. Mas era óbvio que não iria parar por aí. Tanto que o tempo passou e hoje eles estão indo atrás até dos países menos tradicionais. Basta a gente olhar para as melhores ligas do mundo. Pode-se dizer que o Liverpool do Klopp é um baita exemplo. Por muito tempo eles ficaram conhecidos por terem um dos melhores trios do planeta. Simplesmente, um brasileiro, um senegalês e um egípcio. Ah, o ciclo de Firmino e Mané acabou? Não tem problema. Eles repõem as saídas com um colombiano e um uruguaio. E então no Brighton? O scouting deles está tão bem que buscaram um japonês que até fez TCC da faculdade sobre a arte do drible. Incrível! E como joga esse Mitoma? Inclusive, temos um vídeo só explicando todo esse sistema absurdo de scouting do Brighton aqui na Footworld. Sentimos a globalização no Brighton com Mitoma, no Tottenham com Son, no PSG com Hakimi Kangin Lee, no Bayer Leverkusen com Boniface, no Napoli com Victor Osimhen e Kvaratskhelia. Então sim, o planeta mudou, tudo mudou e consequentemente a Copa se transformou. Dos anos 2000 pra cá, o torneio mais importante do futebol conheceu muitas zebras. E cara, não é novidade nenhuma em que toda a Copa tem aquelas seleções que ninguém esperava nada e começa a fazer uma campanha sensacional. Tivemos, por exemplo, a Costa Rica em 2014, que passou num grupo com Uruguai, Itália e Inglaterra, e só foi eliminada pela Holanda nos pênaltis nas quartas de final. Em 2018, a seleção que mais surpreendeu foi disparadamente a Croácia. Uma Croácia que ganhou todos os jogos da fase de grupos. Uma Croácia que no caminho derrotou gigantes como a Argentina e Inglaterra. Uma Croácia que jogou quase todas as prorrogações possíveis. Uma Croácia que, mesmo sem tradição, só foi parada na grande final contra a França. Uma Croácia que continuou surpreendendo todo mundo na Copa de 2022, ficando em terceiro lugar, simplesmente histórico. E ainda nessa Copa de 2022, tivemos uma que ninguém acreditava que chegaria longe: a seleção de Marrocos. Quer dizer, só o Veloso que deu esse palpite histórico, né? Tamo junto, tamo junto. Uma seleção que fez uma péssima campanha em 2018, mas que em 2022 fez história sendo a primeira seleção africana a chegar nas semis de uma Copa do Mundo. Inacreditável! Mas e 2026? O que esperar das seleções? Bom, com 16 seleções a mais, aumenta drasticamente a chance de termos uma zebra. E já tem algumas seleções que a gente pode deixar no nosso radar, como a própria Nigéria, que nem se classificou para 2022, mas segue com uma das melhores gerações de sua história. E sinceramente, uma seleção com Victor Boniface, Victor Osimhen, Mofi, Lookman, Bassey e muitos outros bons jogadores, é bem difícil decepcionar. Inclusive, todos esses que eu falei jogam em times de elite europeia. Outra seleção que vem forte e evoluiu muito é claramente a seleção do Japão. Um time sem nenhuma estrela que destoa, mas é tão organizado que surpreende qualquer um. Na Copa do Catar, caíram em um grupo com Alemanha, Espanha e Costa Rica. Tinha de tudo para dar errado.
Mas sim, o impossível aconteceu. Não só ficaram em primeiro no grupo, como deixaram as favoritas no chinelo. Jogaram muito. E eles continuam, hein? São 12 vitórias nos últimos 13 jogos, com direito à goleada na oficialmente freguesa Alemanha. Ou seja, seleções que não dávamos nada antigamente começaram a se desenvolver e hoje não só são boas, como nos dão muito trabalho, como Bélgica, Croácia, Senegal, Marrocos, todas seleções que nos derrotaram nos últimos anos, porque até pode ser que elas não tenham muita tradição, mas já não dá mais para menosprezar. Na verdade, não dá mais para menosprezar nenhuma, porque cada uma dessas seleções já não são as mesmas de 20, 30 anos atrás. Então sim, os tempos mudaram. O futebol tá se desenvolvendo, a globalização tá acontecendo, e daqui para frente, a cada Copa vai ficar 10 vezes mais difícil de ser campeão. Mas também tem um outro lado. Só existe um. Temos que nos olhar no espelho e se orgulhar, porque essa paixão pelo futebol nasce com a gente. Um país que o incentivo para o esporte sempre foi mínimo, mas ano após ano fazemos questão de produzir craques atrás de craques. Sim, vai ficar mais difícil. Mas quem disse que brasileiro desiste? A gente pode cair, mas a gente vai levantar e vai lutar. Assim como foi pro Pelé, assim como foi pro Romário, assim como foi pro Ronaldo. Não tem jeito, cara. O futebol corre em nossas veias. Somos a essência, a inspiração e o padrão que todos os países e até mesmo os europeus anseiam. Até porque país do futebol só existe um. E esse país é o Brasil.